Olá pessoal, tudo bom? Hoje, no dia 7 de março de 2025, aconteceu a audiência pública sobre cristofobia na Câmara Municipal de Salvador. Essa audiência pública foi convocada pelo vereador César Leite e aqui tem o encarte que foi distribuído, diga não à cristofobia, tem aqui algumas informações e também, ao final, as redes sociais dele, onde as pessoas podem acompanhar a atualização sobre o tema. Uma grande iniciativa, porque aqui na nossa cidade de Salvador nós temos visto se acentuar a cristofobia, ou seja, o ódio, a repulsa, a repugnância aos cristãos, mesmo tendo nós aqui 83% da população cristã, o que é uma loucura. Essa audiência pública, um dos motivos que se chegou foi pela redação de um projeto de lei que ele escreveu para submeter à Câmara, e então convocou essa audiência pública. E houve aquele episódio de perseguição à cantora Cláudia Leite, que acabou gerando uma mobilização muito grande, porque o Ministério Público do Estado da Bahia atacou ao convocar uma audiência pública e dificultando ali o acesso ao que foi noticiado, e essa é a conclusão que muitas pessoas chegaram, inclusive pelo que eu li dos noticiários também, foi essa a minha percepção. E a partir daí, o vereador César Leite convocou essa audiência. Agora, a cantora Cláudia Leite foi acusada de intolerância religiosa e se gerou uma confusão muito grande sobre o termo racismo religioso. Hoje eu tive a oportunidade de falar, e uma das coisas que eu disse lá na audiência pública foi que, e vou até ler aqui para ser mais objetivo, que esse termo racismo religioso está tentando relacionar a religião a uma etnia, e o que é um erro. Antigamente isso até seria possível, né? Porque as populações eram muito isoladas, mas é preciso distinguir. Etnia, cultura, religião são coisas distintas. Ainda mais se estamos falando de uma cidade, de uma sociedade plural. Se por acaso for considerar a existência de um racismo religioso, seria então racismo quando alguém atacasse o cristianismo, classificando pejorativamente como uma religião europeia. Não é certo reduzir a religião às culturas. Isso é uma tentativa de suplantar a espiritualidade e reduzir a existência do ser à materialidade. Vejam que o cristianismo não é europeu, Jesus Cristo não era europeu, Jesus Cristo era judeu, ou seja, do Oriente Médio. E hoje o cristianismo está presente em todos os continentes, estando profundamente enraizado aqui no estado da Bahia. Aqui na Bahia, como eu mencionei no início, temos 83% da população se declarando cristã. E se analisarmos que 80% dos baianos são negros, matematicamente, a maioria dos negros, nós podemos concluir que a maioria dos negros é cristã. Então, se por acaso existir racismo religioso, como alguns pretendem, quando alguém estiver atacando o cristianismo na Bahia, isso também poderá ser, então, um ato discriminatório como boa parte da população negra na Bahia. Mas, na audiência pública, eu chamei a atenção, após dizer isso, que nós não estamos em uma cruzada religiosa. Todos têm o direito de professar sua fé, sem interferência do Estado ou de terceiros. O que não podemos permitir é que militantes ideológicos semeiem a segregação da sociedade, também entre as religiões, como já não bastasse todo o divisionismo que eles vão praticando, aplicando a estratégia do dividir e impera, ou dividir para conquistar, dos romanos antigos. E hoje nós vemos isso já há alguns anos aqui, que tentam colocar os homens contra as mulheres, mulheres contra os homens, os negros contra os brancos, brancos contra negros, ficam fomentando esse divisionismo, e na religião tem acontecido a mesma coisa. Se olharmos detidamente, vemos uma hostilidade crescente contra os cristãos. Por exemplo, houve o caso do Rio de Janeiro, que todos devem conhecer. Em 2019, no Carnaval do Rio, houve o desfile da Escola de Samba das Águias Fiel, que exibiu um ator representando Jesus sendo arrastado e pisoteado por outro que se caracterizava como o diabo. Outro caso foi o clipe da música 14 de Maio, do cantor Lazo Matumbi, onde a determinada altura ele retrata uma agressão física a um pregador cristão, aqueles pregadores de rua que ficam falando com a Bíblia na mão, etc. E ele é atacado, cai no chão, fica caído no chão, e
logo depois passa uma mensagem, uma pergunta dizendo, entendeu a mensagem, em um tom de ameaça. E isso não pode ser banalizado. De um lado, o Estado não deve e não pode reprimir expressões artísticas, mas também não pode tolerar o fomento à violência ou a ataques contra qualquer que seja a crença religiosa, seja qual for a crença religiosa. A censura, ela não é defendida de modo algum. Nenhum tipo de manifestação, inclusive das manifestações artísticas. Mas, se envolver agressões físicas, será inaceitável que ela receba financiamento público. Ainda mais considerando, no caso aqui de Salvador, que 83% desses contribuintes serão cristãos. Senão, eles estarão pagando para ser reprimidos e atacados. Veja só, o Estado recebe o dinheiro ou expropria a propriedade privada, o dinheiro da população, para financiar, na área cultural, artistas que praticam a cristofobia. Imagine só, sendo que 83% da população de contribuintes. E todos têm o direito de se manifestar, de opinar, de criticar, de expor seu pensamento, mas sem violência. Todas as religiões merecem respeito, sejam de matriz africana, europeia, asiática, muçulmana, judaica, seja de que região for, seja de que etnia for, seja de que grupo religioso for. As leis e as políticas públicas devem garantir um tratamento igualitário, sem viés ideológico. Nesse sentido, foi o projeto de lei do vereador César Leite, foi muito bem escrito, pois combate a cristofobia e promove a convivência pacífica entre as religiões. Agora, um ponto sensível, na minha opinião, é sobre a realização de eventos interreligiosos que o projeto de lei menciona. Temos que ter muito cuidado para que eles não sejam usados para incentivar o sincretismo religioso, porque, paradoxalmente, isso pode acabar se tornando uma ameaça à própria liberdade religiosa. Repare só, se o sincretismo religioso for uma imposição cultural, como é na Bahia, haverá uma agressão àqueles que concebem as suas crenças como independentes ou apartadas. Você pode ter sua religião e simplesmente não querer ser sincrético. Isso também tem que ser respeitado. Então, quanto ao uso de verba pública e sobre a utilização dos espaços pertencentes ao Estado, o projeto andou muito bem quando ele afastou o financiamento público daqueles que zombem, ridicularizem, promovam sátiras ou ultraje ao sentimento religioso, que é inclusive crime tipificado no Código Penal. Isso porque é inadmissível que o contribuinte pague para ser vilipendiado, como eu estava dizendo anteriormente. Em relação às pessoas que tenham sido condenadas por intolerância religiosa, o projeto de lei também proíbe o poder público de contratar essas pessoas. Isso é muito interessante. Mas nesse ponto eu queria também sugerir ao edil, ilustre edil Dr. César Leite, que essa proibição de contratar ela seja limitada no período entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e a conclusão do cumprimento da pena, porque assim evitaria qualquer interpretação que levasse a um efeito perpétuo ou que um tribunal venha a julgar incondicional por completo o dispositivo, sendo que a interpretação conforme a Constituição e a legislação processual penal teria que dar essa limitação que eu estou falando. Então é para deixar isso expresso, apenas para evitar que haja um debate sobre isso no judiciário. E um outro aspecto positivo do projeto de lei é a criação de um canal de denúncias contra a cristofobia. O ideal é atender a todas as religiões, mas na prática o aparato estatal tem negligenciado os cristãos, ou então talvez a gente pudesse até falar numa cristofobia institucionalizada. E eu dou um exemplo sobre isso. Falei no início sobre a audiência pública do Ministério Público, mas a Polícia Militar criou em 2024 a Ronda Umenira, que era para combater a intolerância religiosa. Mas o próprio nome já está vinculado a um segmento religioso específico. Então, nos deixou a dúvida se ela estaria disposta a atender também aos cristãos. E quanto a isso, eu tenho um caso que aconteceu, que foi, no mesmo ano de 2024, eu ministrei uma palestra sobre um tema jurídico para uma instituição católica e esse evento
foi alvo de um ataque e nós formalizamos uma denúncia. A Polícia Estadual não investigou nada. E aí fica aquela pergunta: se esse alvo fosse, o alvo desse ataque fosse uma reunião ou um evento de uma religião de matriz africana, será que a conduta do Estado teria sido a mesma? E também da mídia local. Vejam porque precisamos então criar realmente um canal de combate à cristofobia aqui na cidade de Salvador. E olha o nome da nossa cidade, Cidade do Salvador. Se essa cidade é do Salvador Jesus Cristo, aqui realmente deve ser o primeiro lugar que não se pode admitir a cristofobia. Uma cidade, como eu disse no início, que sempre teve uma aceitação das diversas crenças, marcado isso também na sua cultura, mas repetindo que nós não estamos aqui numa cruzada, mas buscarmos sim o respeito e a igualdade de tratamento em todos os casos, em todas as políticas públicas, que precisam ser construídas com base na equidade, sem fomentar qualquer disputa entre religiões. Temos ao nosso lado a proteção constitucional das liberdades, liberdade de pensamento, de opinião, de manifestação, a liberdade de expressão, que é o primeiro direito de todos, junto com a liberdade de pensamento, né? Esse grupo de liberdades é anterior até à própria vida, porque você precisa da liberdade de expressão para poder se manifestar e defender os demais direitos, inclusive a vida. E se houver uma supressão da liberdade de expressão, você suprime a existência da própria personalidade. Você aniquila, você está fazendo um banimento social daquela pessoa que você está silenciando. E junto a todas essas formas de expressão, nós temos a liberdade religiosa, que é um direito constitucional sagrado, uma cláusula pétrea da Constituição brasileira e tem que ser preservada. A harmonia social depende do respeito às diferenças e da convivência pacífica. Então, defender a liberdade de expressão não é um privilégio, mas uma garantia básica de um direito fundamental de cada brasileiro. Essas foram as palavras que eu pude levar à audiência pública. Parabenizo o vereador César Leite e torçamos para que nós encontremos o caminho de harmonia aqui na nossa cidade de Salvador, sem cristofobia.